Existem trabalhos que o mundo aplaude. Aqueles que vêm com crachá, um salário no fim do mês e um título bonito para colocar no cartão de visitas. E existem os outros trabalhos, os invisíveis. Aqueles que não têm horário, não têm folga, não pagam aposentadoria e, o mais cruel de tudo, não têm reconhecimento. Por quase 30 anos, eu fui uma especialista nesse segundo tipo de trabalho. Meu escritório era a cozinha. Minha ferramenta era o rodo de limpar o chão e meu título, embora nunca dito em voz alta, era o de peso morto. Meu nome é Alice, tenho 62 anos e até a semana passada, minha principal função no mundo era garantir que a vida do meu filho, Gustavo, e de sua família fluísse sem o menor sobressalto. Eu era a engrenagem silenciosa que fazia a máquina da casa deles funcionar. Eu era a cozinheira, a lavadeira, a babá, a enfermeira, a faxineira. Eu era tudo, e por ser tudo, acabei me tornando nada. Uma peça da mobília, um detalhe na paisagem. E como descobri da forma mais brutal, um fardo. Nem sempre foi assim. Houve um tempo em que eu tinha uma vida minha, um nome na porta de um escritório, uma carreira. Eu era uma boa contadora. Tinha um talento para os números. Uma mente organizada que encontrava beleza e ordem nas planilhas de débito e crédito. E eu tinha o Roberto, meu marido. Ah, o meu Roberto. Ele era um homem gentil, um engenheiro com olhos que sonhavam mais longe do que os projetos que ele desenhava. Ele não via apenas números em mim. Ele via potencial. Alice, você ainda vai ser diretora financeira de uma grande empresa. Ele sempre dizia, enquanto me via estudar para as provas da faculdade à noite. Nós éramos uma dupla. Ele, o sonhador criativo. Eu, a estrategista pé no chão. E tínhamos um segredo. Roberto era fascinado pelo mercado de ações, especialmente pelas empresas de tecnologia que começavam a surgir no mundo. Nos anos 90, com uma pequena herança que recebeu, ele fez algo que todos os nossos amigos chamaram de loucura. Em vez de dar entrada num apartamento maior, ele investiu tudo em ações de empresas desconhecidas com nomes esquisitos. Uma tal de Amazon, uma outra chamada Apple. Essas empresas, meu bem, ele me disse, com um brilho febril nos olhos, vão mudar o mundo. Isso aqui não é um gasto, é o futuro do Gustavo. Ele criou um fundo de investimento, uma carteira de longo prazo e colocou no meu nome. Isso é seu, Alice, para a sua segurança. Eu programei para que você só tenha acesso total a ele quando fizer 62 anos. Até lá, deixe render. Esqueça que existe. É o nosso plano de segurança para uma velhice tranquila. Mas a velhice, para ele, nunca chegou. Um acidente de carro, uma noite de chuva, um motorista imprudente. Roberto se foi, deixando um buraco na minha vida e um menino de 10 anos, o nosso Gustavo, para eu criar sozinha. O luto me paralisou por um tempo, mas a necessidade de cuidar do meu filho foi mais forte. Naquele momento, tomei a decisão que definiu o resto da minha vida. Abandonei minha carreira promissora na contabilidade para me dedicar integralmente a ele. Achei que era o certo a fazer. Achei que era o meu dever como mãe. O fundo de investimento de Roberto era um segredo, uma promessa para um futuro distante. O presente exigia a minha presença em tempo integral. Criei Gustavo com todo o amor e todos os recursos que eu podia. Vendi nosso apartamento, comprei um menor e usei a diferença para garantir que ele tivesse a melhor educação. Eu, que sonhava em ser diretora financeira, passei a ser a mãe do Gustavo, uma especialista em feiras de ciências, campeonatos de futebol e crises da adolescência. E eu era feliz, ou ao menos achava que era. A minha felicidade era o reflexo da dele. Quando Gustavo se formou em marketing e se casou com Fernanda, uma mulher ambiciosa e com um senso prático que beirava a frieza, eu me senti realizada. Missão cumprida. Mas a solidão no meu pequeno apartamento começou a pesar. Foi quando eles vieram com a proposta. Mãe, não tem sentido a senhora ficar aí sozinha, disse Gustavo, depois de um almoço de domingo. A nossa casa é enorme. A gente está pensando em ter filhos. A Fernanda trabalha o dia todo, eu também. A sua ajuda seria uma bênção. E a senhora não ficaria só. Vem morar com a gente. A oferta soou como música aos meus ouvidos. Uma casa cheia novamente, netos a caminho,
a chance de ser útil e amada. Vendi meu apartamento, dei o dinheiro para eles investirem na reforma da casa deles e me mudei para o quarto de hóspedes. O maior erro da minha vida. No começo, era uma lua de mel. Eu ajudava com a casa, cozinhava os pratos que Gustavo amava, sentia-me parte de algo. Quando os netos Léo e Sofia nasceram, eu me tornei indispensável. Era eu quem passava as noites em claro quando eles tinham febre, enquanto Gustavo e Fernanda dormiam para estarem descansados para o trabalho. Era eu quem preparava as papinhas, quem lavava as montanhas de roupinhas, quem os levava ao parque. Eu me tornei a governanta, babá e cozinheira da casa, um pacote 3 em 1 com o incrível benefício de não ter salário. E aos poucos, o véu da gratidão foi caindo, revelando a face crua da conveniência. Minha presença deixou de ser uma bênção e passou a ser um dado adquirido. Meus pratos, antes elogiados, passaram a receber críticas. Mãe, esse frango de novo? A gente podia pedir uma comida japonesa hoje, né? Gustavo dizia, sem nem olhar para mim, os olhos fixos na televisão. Minha opinião se tornou um ruído de fundo. Eles discutiam seus problemas de trabalho na minha frente, usando jargões em inglês e falando de estratégias de mercado. E se eu ousasse fazer um comentário, Gustavo sorria com condescendência. Mãe, isso é complicado. São coisas do mundo corporativo. A senhora não entenderia. Eu, que um dia li balanços de empresas, era agora tratada como uma analfabeta funcional. Fernanda era mais direta. Alice, por favor, quando minhas amigas vierem para o chá, seria melhor se a senhora ficasse na cozinha ou no seu quarto. Os assuntos são particulares. Meu trabalho invisível era essencial, mas a minha pessoa visível era embaraçosa. E assim, eu fui me tornando um fantasma funcional. Todos os dias, eu levantava antes de todo mundo para fazer o café. Preparava o lanche das crianças. Arrumava a bagunça que eles deixavam. Cozinhava o almoço e o jantar. Passava as roupas. E no fim do dia, exausta, eu ouvia Gustavo reclamar do chefe, do trânsito, do cansaço de um dia de trabalho de verdade. Meu dia, aparentemente, não contava como trabalho. Era uma obrigação silenciosa, o aluguel que eu pagava por ter um teto sobre a minha cabeça. O fundo de investimentos de Roberto, o segredo da minha independência futura, era minha única âncora de sanidade. Eu o acompanhava online, num aplicativo discreto no meu celular antigo. Via os números crescerem de forma astronômica ao longo dos anos, uma fortuna silenciosa se acumulando, enquanto eu contava os trocados para o pão. A data de liberação, o meu aniversário de 62 anos, se aproximava como uma luz no fim de um túnel muito longo e escuro. Era a promessa de que aquela vida de servidão tinha um prazo de validade. A gota d'água, o momento que estilhaçou a minha paciência, veio numa quarta-feira cinzenta. Gustavo andava mais estressado do que o normal. Sua empresa, uma startup de tecnologia promissora, passava por dificuldades. Havia rumores de cortes, de uma possível venda para um conglomerado maior. Ele chegava em casa todas as noites com o rosto carregado, a fúria contida na mandíbula travada, e descontava em quem estava mais perto. E a pessoa mais perto, a mais segura para se atacar, era sempre eu. Naquela noite, eu tinha passado a tarde inteira ajudando meu neto Léo, de 8 anos, a construir uma maquete do sistema solar para a feira de ciências da escola. Era um trabalho complexo, cheio de bolinhas de isopor, arames e tinta. Perdemos a noção do tempo. Quando me dei conta, já era quase hora do jantar, e eu não tinha sequer começado a preparar a comida. Gustavo chegou em casa e foi direto para a cozinha. Abriu a geladeira e a encontrou vazia de comida pronta. Olhou para o fogão frio. Seu rosto se contorceu numa máscara de fúria. "Onde está o meu jantar?" ele perguntou, a voz baixa e perigosa. "Desculpe, meu filho, eu estava ajudando o Léo com o trabalho da escola, perdi a hora. Vou fazer algo rápido agora mesmo", eu disse, já me levantando para pegar as panelas. "Ajudando com o trabalho da escola?" ele repetiu, com um desprezo que me feriu fisicamente. "Pelo amor de Deus, mãe, a única coisa que você tem que fazer o dia inteiro é cuidar desta casa. A única. E nem isso você consegue fazer direito?"
Eu chego em casa moído, depois de passar o dia apagando incêndio, tentando salvar o meu emprego para sustentar esta família, e não tem nem um prato de comida na mesa? Gustavo, por favor, fale baixo. As crianças vão ouvir, eu pedi, sentindo meu rosto queimar de vergonha. Que ouçam, ele gritou, e o som ecoou pela casa silenciosa. Que ouçam e aprendam que nesta casa tem gente que trabalha de verdade e tem gente que não faz nada, que só ocupa espaço. Eu estou cansado disso, mãe. Cansado de chegar em casa e ter que lidar com mais um problema. Cansado de carregar um peso morto nas costas. Peso morto. A expressão me atingiu como um soco no estômago, tirando todo o meu ar. Eu o encarei, chocada, incapaz de formular uma resposta. Meu filho. O menino para quem eu desisti da minha carreira, da minha vida. O homem cuja educação foi paga com o meu suor e noites em claro. Ele me via como um peso morto. Você não contribui com nada, mãe, nada, ele continuou, o rosto vermelho de raiva. Sua presença aqui não adiciona, só subtrai. Se quer saber a verdade, estamos fartos de ter que te sustentar. Sustentar? A ironia era tão absurda que quase me fez rir. Sustentar a mulher que lhes permitia ter uma vida de conforto, que cuidava de seus filhos de graça, que administrava sua casa para que eles pudessem se dedicar às suas carreiras importantes? Então, quer saber? Ele disse aproximando-se, o dedo apontado para mim. Já que você não serve nem para cozinhar, vá arrumar um emprego. Vá ver como é a vida real. Vá para a rua e descubra o que é ter que trabalhar de verdade para pagar as contas. Mas aqui, como um peso morto, você não fica mais. Ele me expulsou. Com outras palavras, com a desculpa de um conselho cruel, mas a mensagem era inequívoca. Eu estava sendo posta para fora da casa que eu ajudei a construir com meu trabalho invisível. Fernanda apareceu na porta da cozinha, atraída pelos gritos. Ela não disse uma palavra, apenas observou a cena com um pequeno, quase imperceptível, sorriso de triunfo nos lábios. Ela tinha vencido. Eu não chorei, não na frente deles. A dor era tão profunda, tão avassaladora, que se transformou numa calma gelada. Apenas assenti com a cabeça. Virei-me lentamente, passei por eles e caminhei até o meu quarto, o antigo quarto de hóspedes, a minha cela de luxo. Fechei a porta e me sentei na beira da cama. O eco das palavras dele, peso morto, vá arrumar um emprego, martelava na minha cabeça. Por um longo tempo fiquei ali, paralisada, olhando para o nada. O trabalho de uma vida inteira, o sacrifício de uma mãe, reduzido a cinzas por um ataque de fúria e ingratidão. Mas então, algo mais começou a pulsar dentro de mim. Uma lembrança. A voz de Roberto, anos atrás. É o nosso plano de segurança, Alice, para a sua velhice tranquila. Lembrei-me do meu aniversário de 62 anos, 2 semanas antes. A data em que o fundo de investimento finalmente atingiu sua maturidade. A data em que eu obtive acesso total e irrestrito à fortuna que meu marido construiu para mim. Uma fortuna da qual Gustavo não fazia a menor ideia. Levantei-me e abri a gaveta da minha cômoda. Puxei um envelope pardo que eu guardava no fundo, debaixo das minhas roupas de lã. Dentro estava o último extrato que o banco de investimentos suíço me enviara. Abri o papel. O número impresso ali, com seus muitos e muitos zeros, parecia zombar da cena que acabara de acontecer na cozinha. Peso morto? Eu? Uma onda de adrenalina, uma força que eu não sentia há décadas, percorreu meu corpo. A tristeza deu lugar a uma determinação de aço. Vá arrumar um emprego, ele disse. Um sorriso lento, gelado, começou a se formar nos meus lábios. Eu olhei para o extrato bancário em minhas mãos e depois para o telefone sobre o criado mudo. Ótima ideia, meu filho, sussurrei para o quarto vazio. Acho que vou seguir o seu conselho. E já sei exatamente em qual empresa vou querer trabalhar. A porta do meu quarto se fechou com um clique suave, mas para mim soou como a porta de um cofre se abrindo. Do outro lado, na cozinha, o eco das palavras de Gustavo ainda vibrava no ar. Peso morto. Vá arrumar um emprego. Ele me deu uma sentença, mas mal sabia ele que, na verdade, estava me entregando a chave da minha própria libertação. Sentei-me na cama, o extrato do banco suíço em minhas mãos. O papel, frio e impessoal, parecia quente contra a minha pele.
Era a voz de Roberto, do outro lado da vida, sussurrando: Eu te disse, Alice, eu sempre cuidei de você. Não houve lágrimas. A dor da humilhação era um fogo que queimava frio, transformando a tristeza em uma clareza de propósito que eu não sentia desde os meus tempos de contadora, quando eu olhava para um balanço caótico e sabia exatamente quais contas precisavam ser ajustadas para restaurar a ordem. E a minha vida, eu percebi, era um balanço terrivelmente desajustado. Havia um passivo emocional gigantesco e um ativo de amor próprio perigosamente baixo. Era hora de fazer um ajuste de contas. Passei a noite em claro, não revirando na cama com angústia, mas sentada à pequena escrivaninha do meu quarto, com um caderno e uma caneta. Eu não estava planejando uma vingança. Estava elaborando um plano de negócios. A minha mente, adormecida por anos de tarefas domésticas repetitivas, despertou com um vigor surpreendente. Pesquisei no meu celular antigo sobre a empresa de Gustavo, a Inovatec. Li notícias, relatórios de mercado, fóruns de investidores. Como eu suspeitava, a startup, antes uma estrela em ascensão, estava em apuros. Tinha um produto inovador, mas sofria de má gestão, queima de caixa acelerada e uma crescente desconfiança do mercado. Era um navio de luxo, com um capitão inexperiente, prestes a bater num iceberg. E eu, do meu pequeno bote salva-vidas, tinha os recursos para comprar não só o navio, mas o oceano inteiro. Na manhã seguinte, desci para o café. A atmosfera na casa era gélida. Gustavo e Fernanda estavam na mesa, falando em sussurros, e se calaram assim que me viram. Eles não me olharam nos olhos. Agiam como se eu fosse um fantasma, uma presença que eles já haviam decidido exorcizar. Preparei uma xícara de café para mim, em silêncio. Eu vou sair, anunciei para o ar, sem me dirigir a ninguém em específico. Ótimo, Gustavo murmurou, sem levantar o olhar do seu tablet. Vai começar a procurar o tal emprego? Havia um deboche contido em sua voz. Vou, respondi, com um pequeno sorriso que ele não viu. Na verdade, vou a uma reunião muito importante sobre uma nova aquisição. Ele bufou, claramente achando que era um delírio meu. Voltei para o meu quarto e peguei a mala de mão que eu havia arrumado durante a noite. Não era uma mala de quem foge, cheia de pertences acumulados. Era uma mala de viagem de negócios, elegante, de couro, contendo apenas o essencial. Meu notebook, o envelope com os documentos do banco e 2 mudas de roupa. Quando desci com a mala, eles me olharam surpresos. O que é isso? Fernanda perguntou, a sobrancelha arqueada. Estou me mudando. Eu disse simplesmente. Gustavo me aconselhou a arrumar um emprego e a não ser mais um peso morto. Estou seguindo os 2 conselhos. Vou morar em outro lugar enquanto organizo minha nova vida profissional. E para onde você vai? Gustavo perguntou, um brilho de alívio cruel em seus olhos. Para a casa de alguma amiga? Para um pensionato? Naquele instante, meu celular tocou. Eu havia programado o alarme. Ah, meu transporte chegou, eu disse. Pela janela, eles viram um carro preto, de luxo, parar em frente à casa. Não era um táxi, era um daqueles serviços de motorista particular. O motorista de terno desceu e abriu a porta para mim. A confusão no rosto deles foi a minha primeira pequena vitória. Adeus, Gustavo. Adeus, Fernanda, eu disse da porta. Desejem-me sorte no meu novo empreendimento. E saí, sem olhar para trás, deixando-os na casa que eu administrava, com a louça do café da manhã na pia e uma interrogação plantada no meio da sala de estar deles. Meu destino não foi a casa de uma amiga. Foi o melhor hotel 5 estrelas da cidade. Na recepção, pedi a suíte executiva, com uma boa mesa de trabalho e vista para o distrito financeiro. Enquanto o bellboy levava minha mala, eu sentia o olhar curioso da recepcionista. Uma senhora da minha idade, com roupas simples, se hospedando sozinha na suíte mais cara. Eu estava quebrando os padrões e a sensação era inebriante. Do meu novo escritório, com o mundo dos negócios se estendendo lá embaixo, comecei a trabalhar. A primeira ligação foi para Zurique. Falei em inglês, um idioma que eu praticava em segredo, ouvindo notícias da BBC para manter a mente afiada. Do outro lado, a voz do meu gerente de contas, o Sr. Dubois, era a imagem da discrição e eficiência suíça. Senhora Medeiros, que prazer ouvi-la. Em que posso ser útil hoje? Senhor.
Dubois, preciso que liquide uma porção dos meus títulos de tecnologia e prepare uma transferência de capital no valor de 50 milhões de dólares para um fundo de aquisição que meus advogados irão criar hoje. A operação precisa ser concluída em 48 horas. É de extrema urgência. Houve uma pausa. 50 milhões. Compreendo. É uma movimentação considerável. Posso perguntar a natureza do investimento? Digamos apenas que decidi seguir o conselho do meu filho, respondi. Ele me disse para arrumar um emprego. A segunda ligação foi para o escritório de advocacia mais renomado do país em fusões e aquisições. Apresentei-me, expliquei meu objetivo: a aquisição de uma participação majoritária na Inovatec. Queria que a operação fosse rápida, agressiva e, se possível, anônima até o último momento. Eles ficaram impressionados com a minha clareza e com a solidez dos recursos que eu apresentei. Em poucas horas, uma equipe de tubarões do mercado financeiro estava trabalhando para mim, para Alice, a peso morto. A semana que se seguiu foi a mais intensa e viva dos últimos 30 anos. Meus dias eram preenchidos por videoconferências com advogados, analistas de mercado, banqueiros de investimento. A contadora dentro de mim, a estrategista que eu havia trancado num baú, estava livre. Eu analisava os relatórios da Inovatec, encontrava as fraquezas, os pontos de estrangulamento, a má gestão de recursos que estava levando a empresa à ruína. Gustavo, meu filho, era um bom profissional de marketing, mas um péssimo gestor. Ele e a diretoria estavam focados em criar uma imagem de sucesso, em festas de lançamento e escritórios modernos, enquanto o fluxo de caixa da empresa sangrava até a morte. No meio dessa tempestade de atividades, eu fiz algo por mim. Algo que a antiga Alice jamais teria se permitido. Saí do hotel e fui às lojas de grife da cidade. Eu não queria roupas para impressionar ninguém. Eu queria uma armadura. Uma casca externa que refletisse a força que eu estava redescobrindo por dentro. Entrei numa boutique onde uma vendedora jovem, com um olhar de desdém mal disfarçado, me mediu de cima a baixo. "Posso ajudar?" Ela perguntou, o tom sugerindo o contrário. "Sim", eu respondi com um sorriso. "Eu quero tudo. Quero tailleurs de corte impecável, camisas de seda, sapatos de couro italiano, uma bolsa que diga: 'Eu não estou aqui para brincar. Quero me vestir como a dona da empresa que estou prestes a comprar.'" A atitude dela mudou instantaneamente. Passei a tarde experimentando roupas, não com a frivolidade de quem ama compras, mas com a seriedade de um general escolhendo seu uniforme para a batalha. E ao me ver no espelho, vestindo um terninho de lã fria cinza, com um corte que exalava poder, eu não vi uma senhora de 62 anos. Vi a Alice Medeiros, a estrategista, a mulher que estava prestes a virar o jogo. Na sexta-feira à tarde, o chefe da equipe de M&A me ligou. "Dona Alice, negócio fechado. Com a queda recente das ações e a insatisfação de 2 dos principais investidores anjo, conseguimos adquirir 51% da Inovatec. A senhora é, oficialmente, a acionista majoritária. O conselho atual foi pego de surpresa. Convocamos uma reunião de emergência com toda a diretoria para segunda-feira, às 9 da manhã, para apresentar a nova presidência do conselho." "Estarei lá", respondi, desligando o telefone com o coração batendo forte. O plano estava completo. Chegou a segunda-feira. Acordei antes do sol, como nos velhos tempos, mas desta vez não foi para fazer o lanche dos outros. Foi para preparar a mim mesma. Tomei um banho demorado, vesti meu novo terninho, meus sapatos italianos. A maquiagem era mínima, mas a postura era de uma rainha. Às 8h30, o carro que me aguardava na porta do hotel me levou até o prédio espelhado da Inovatec. Ao entrar no lobby, senti os olhares. Eu era uma estranha naquele ambiente de jovens executivos apressados. Fui até a recepcionista. "Bom dia, tenho uma reunião com a diretoria. Meu nome é Alice Medeiros." Ela checou a lista, franziu a testa. "Desculpe, senhora, não tenho nenhuma Alice Medeiros na agenda." "Eu sei, mas eles estão me esperando. Apenas anuncie que a nova acionista majoritária chegou." A moça empalideceu e pegou o telefone. Em segundos, o CEO da empresa, um homem chamado Otávio, desceu pessoalmente para me receber.
o rosto uma máscara de nervosismo e curiosidade. Senhora Medeiros, seja bem-vinda. Não esperávamos, ele começou. Eu sei. Gosto de surpresas. Eu o cortei com um sorriso. A sala de reuniões está pronta? Ele me guiou pelo corredor, em silêncio. Chegamos à porta da grande sala de vidro. Lá dentro, toda a diretoria estava reunida em volta da mesa. E entre eles, sentado numa posição de gerência sênior, estava meu filho, Gustavo. Ele conversava com um colega, a expressão tensa, claramente preocupado com o futuro da empresa e, consequentemente, com o seu. Otávio abriu a porta. Senhores, bom dia. Como sabem, a empresa passou por uma reestruturação de capital. Gostaria de apresentar a todos a nova presidente do nosso Conselho de Administração, a principal investidora do fundo que agora detém o controle da Inovatec. E eu entrei. O tempo pareceu congelar. Todas as conversas morreram. Todos os olhos se viraram para mim. E então, para Gustavo. O rosto do meu filho passou por uma sucessão de emoções tão rápida que foi quase cômica. Primeiro, a confusão. O que a minha mãe está fazendo aqui? Depois, o choque, quando minhas palavras da semana anterior devem ter ecoado em sua mente. Vou a uma reunião sobre uma nova aquisição. Em seguida, a negação, a ideia de que aquilo era uma coincidência impossível. E, por fim, o horror puro e absoluto, quando ele juntou as peças e a verdade o atingiu como um trem desgovernado. Eu o vi empalidecer. Vi a xícara de café tremer em sua mão. Vi o queixo dele cair, literalmente. Seus colegas olhavam dele para mim, de mim para ele, tentando entender a cena surreal. Caminhei lentamente até a cabeceira da mesa, o único lugar vago. Coloquei minha bolsa de couro sobre a superfície polida com um baque suave. Bom dia a todos, eu disse, minha voz calma e clara, enchendo o silêncio da sala. Meu nome é Alice Medeiros, e a partir de hoje, sou eu quem dá as cartas nesta empresa. Meu olhar, então, se fixou no dele, no meu filho, no homem que há menos de uma semana me chamou de peso morto. Senhor, Gustavo Medeiros, gerente de marketing, se não me engano, eu disse, o tratamento formal caindo como uma pedra no meio da sala. Vejo que o senhor conseguiu um emprego. Eu também. Que coincidência, não é? Ele não conseguiu responder. Estava branco como uma vela, os olhos arregalados em pânico. Teremos uma avaliação de desempenho individual com todos os diretores ao longo desta semana. Continuei, dirigindo-me à sala, mas sem tirar os olhos dele. A minha nova secretária entrará em contato para agendar o seu horário. Sugiro que venha muito bem preparado, Sr. Medeiros. Você terá que me provar, com números e resultados, por que eu deveria continuar a empregar um funcionário que considera o trabalho de uma vida inteira algo invisível e que acredita que pessoas que não trazem um contra-cheque para casa são um peso morto. Estou ansiosa para ouvir seus argumentos. Tenho certeza de que será uma conversa muito produtiva. E com um sorriso polido, sentei-me na cadeira da presidência. O peso morto agora era a chefe. E a reunião estava apenas começando. O silêncio que se instalou na sala de reuniões após a minha declaração final era tão denso que parecia ter uma forma física. Os diretores, homens de terno e gravata acostumados ao teatro corporativo, estavam boquiabertos. Seus olhares saltavam de mim para o meu filho, Gustavo, que permanecia petrificado em sua cadeira, o rosto com a cor de cera. Ele era a personificação do choque, um monumento à sua própria arrogância desmoronada. Eu não lhes dei tempo para se recuperarem. Senhores, eu disse, e minha voz, calma e projetada, cortou a tensão. O Sr. Medeiros, como puderam ver, está passando por um momento de reavaliação pessoal e profissional. Peço que lhe deem espaço. Olhei diretamente para Gustavo. Gustavo, você está dispensado por agora. Volte para a sua sala e aguarde o contato da minha secretária. Usar o primeiro nome dele, depois de tê-lo tratado formalmente, foi um golpe de mestre deliberado. Foi um lembrete sutil de que, sob a armadura da nova presidente do conselho, ainda estava a mãe que o conhecia melhor do que ninguém. Ele se levantou, cambaleante, como um autômato. Não olhou para ninguém. Apenas caminhou em direção à porta,
O homem que sempre pareceu tão grande e confiante agora, reduzido a uma figura pateticamente frágil. Quando a porta se fechou atrás dele, voltei minha atenção para os outros diretores. Seus rostos eram uma mistura de espanto, curiosidade e um medo recém-descoberto. Sei que esta transição foi abrupta, comecei, juntando as mãos sobre a mesa. E sei o que vocês devem estar pensando. Quem é esta mulher? De onde ela veio? O que ela entende de tecnologia? São perguntas válidas. Fiz uma pausa, permitindo que a honestidade do meu reconhecimento os desarmasse. Eu não sou uma especialista em programação ou em inteligência artificial. Para isso, eu tenho vocês. O que eu sou é uma especialista em fazer negócios darem lucro. Sou uma especialista em identificar desperdício, em otimizar processos e, principalmente, em reconhecer o valor do trabalho real, não da aparência de trabalho. A Serviços Brilhante, a empresa que fundei com um balde e minhas próprias mãos, hoje tem um faturamento líquido superior ao da Inovatec, com uma margem de lucro 3 vezes maior. E isso, senhores, não se consegue com sorte. Consegue-se com gestão. A sala permaneceu em silêncio, mas os olhares haviam mudado. O espanto dava lugar a um respeito cauteloso. Eu não estou aqui para liquidar a Inovatec, continuei. Pelo contrário, eu vejo um potencial imenso neste produto e nesta equipe. O que eu vejo é uma empresa com um coração forte, mas com artérias entupidas de gordura, gastos excessivos, marketing de vaidade e uma falta de foco no que realmente importa, que é o fluxo de caixa. Meu trabalho, nosso trabalho, será fazer uma angioplastia nesta empresa. Será doloroso, será desafiador, mas no final ela voltará a pulsar com força. Quero uma auditoria completa em todos os departamentos até o fim da semana. E quero ideias. Ideias de como podemos cortar custos sem sacrificar a qualidade. Os tempos de champanhe e festas de lançamento para massagear o ego acabaram. Começam os tempos de trabalho focado e crescimento sustentável. Alguma pergunta? Ninguém ousou perguntar nada. Eles apenas assentiram, os olhos arregalados. Em 20 minutos, eu havia estabelecido uma nova ordem. A ordem da eficiência. A ordem da realidade. A minha primeira semana no comando foi um mergulho profundo. Instalei-me no escritório da presidência, uma sala ampla e envidraçada que o antigo CEO usava mais para receber visitas do que para trabalhar. Mandei tirar os sofás de couro caríssimos e as plantas ornamentais exóticas. Pedi uma mesa de trabalho maior, uma cadeira ergonômica e um quadro branco que cobria uma parede inteira. O luxo inútil deu lugar à funcionalidade produtiva. Passei os dias e as noites debruçada sobre os relatórios da empresa. E o que encontrei foi ainda pior do que eu imaginava. Gustavo e a diretoria anterior gerenciavam a Inovatec não como um negócio, mas como um clube social. Havia notas de despesa de jantares em restaurantes de luxo que custavam o salário anual de um dos meus funcionários da limpeza. Contratos de consultoria de branding com valores astronômicos e resultados pífios. Orçamentos de marketing que eram verdadeiras obras de ficção, com milhões gastos em campanhas para fortalecer a marca, mas com um retorno sobre o investimento, ROI, quase nulo. Enquanto lia um desses relatórios, um que detalhava o custo de um evento de lançamento num iate, com DJs internacionais e buffet de alta gastronomia, uma memória me veio à mente. Lembrei-me de quando Gustavo tinha 15 anos e o tênis de basquete dele rasgou. Ele precisava de um novo para o campeonato da escola. Eu não tinha o dinheiro. Passei 2 noites em claro, costurando uniformes para uma empresa, para conseguir os trocados necessários. Quando lhe entreguei o tênis novo, ele sorriu e disse: "Valeu, mãe. A senhora é a melhor." Aquele "valeu", na época, pareceu o maior dos tesouros. Hoje, olhando para as despesas do iate, eu via a desconexão abissal entre o valor do meu sacrifício e a futilidade dos gastos dele. Ele não era uma pessoa má. Era apenas um homem que nunca precisou saber o preço real das coisas. Na quarta-feira, decidi fazer algo que os diretores não esperavam. Em vez de chamá-los à minha sala, eu fui até eles. Visitei cada departamento. Conversei com os programadores, com a equipe de suporte, com os analistas de dados. Não como a chefe, mas como uma ouvinte. Qual é o maior obstáculo no seu dia a dia?
O que você mudaria nesta empresa se tivesse o poder? Onde estamos desperdiçando tempo e dinheiro? Os funcionários no início ficaram intimidados. Depois, vendo que meu interesse era genuíno, começaram a se abrir. E as informações que obtive naquelas conversas de corredor valeram mais do que todos os relatórios gerenciais. Descobri sistemas redundantes, projetos que não levavam a lugar nenhum, equipes talentosas sendo subutilizadas. Descobri que a alma da empresa, a sua força de trabalho, estava desmotivada e cínica com a gestão anterior. Na quinta-feira, chegou o dia da avaliação de desempenho de Gustavo. Pedi à minha nova secretária, uma moça extremamente competente chamada Helena, que o chamasse. Ele entrou na minha sala pontualmente, o que já era um progresso. Usava um terno mais sóbrio. O ar de arrogância havia desaparecido, substituído por uma ansiedade palpável. "Sente-se, Sr. Medeiros", eu disse, apontando para a cadeira de visitante. A mesma cadeira onde, dias antes, advogados e banqueiros haviam se sentado. Ele se sentou, as mãos cruzadas sobre o colo. Coloquei os relatórios do departamento de marketing sobre a mesa, entre nós. "Vamos começar", eu disse, o tom estritamente profissional. Eu analisei seus resultados dos últimos 2 trimestres e, francamente, estou decepcionada. Temos aqui uma verba de marketing que corresponde a 30% do faturamento da empresa. No entanto, o nosso custo de aquisição de cliente, CAC, está altíssimo e o Lifetime Value, LTV, não justifica o investimento. Suas campanhas de engajamento em redes sociais geram muitas curtidas, mas pouquíssimas conversões. O senhor pode me explicar, por exemplo, por que aprovou um orçamento de R$200 mil para um evento com influenciadores digitais que nos trouxe apenas 12 novos clientes? Ele me olhava, atônito. Eu estava falando a língua dele. A língua que ele achava que eu nunca entenderia. Bem, a estratégia era fortalecer a presença da marca, o awareness. Ele gaguejou, usando os jargões que soavam tão impressionantes em suas reuniões antigas, mas que agora, sob o escrutínio dos fatos, pareciam vazios. Awareness, repeti, com uma sobrancelha arqueada. Consciência de marca não paga salários, Sr. Medeiros. Vendas pagam. Lucro paga. E este departamento, sob sua gestão, tem sido um centro de custo, não um motor de receita. Olhe este relatório. O retorno sobre o investimento em anúncios pagos é de 0,8. Isso significa que, para cada real que o senhor investe, a empresa recebe de volta 80 centavos. O senhor está, literalmente, pagando para os clientes não comprarem de nós. Como o senhor justifica isso? Ele abriu a boca, mas não tinha o que dizer. Eu estava expondo não apenas sua incompetência gerencial, mas toda a filosofia de aparência sobre substância que guiava sua vida. Eu achei que a imagem era importante. Ele conseguiu dizer. A imagem é importante quando ela reflete uma realidade sólida. Quando ela é apenas uma fachada para esconder um interior em ruínas, ela é apenas uma mentira cara. E esta empresa não tem mais dinheiro para suas mentiras. Ele baixou a cabeça derrotado. O gerente de marketing havia desaparecido. Na minha frente estava apenas o meu filho, um homem confrontado com seu próprio fracasso. "Mãe", ele sussurrou, e a palavra saiu como um pedido de socorro. "Não", eu o corrigi, a voz ainda firme, mas com um traço de suavidade. "Nesta sala, eu não sou a sua mãe. Eu sou a sua chefe. Eu sou a Dona Alice, a mulher a quem você precisa provar o seu valor profissional. A mãe você encontrará em casa, se um dia merecer visitá-la novamente." Ele começou a chorar. Um choro silencioso, de ombros sacudindo, de pura humilhação e vergonha. Por que você está fazendo isso comigo?" Ele perguntou, entre soluços. "Porque eu me recuso a ver o meu filho se transformar num fracasso arrogante. Porque o Roberto, seu pai, não investiu o futuro dele para que você o queimasse em festas e vaidade. E porque você me desafiou, Gustavo. Você me disse para arrumar um emprego. E eu sou excelente no meu emprego. E o meu emprego agora é consertar a bagunça que você e seus colegas fizeram." Deixei que ele chorasse por um momento. Deixei que o peso de tudo aquilo o atingisse. "Levante a cabeça", eu ordenei, após um tempo. Ele o fez. O rosto vermelho,
os olhos inchados. Eu não vou te demitir. Seria fácil demais. E eu não sou uma mulher de soluções fáceis. Você vai ficar, mas não como gerente sênior. Você será rebaixado para um cargo de analista. Seu salário será cortado pela metade. E você vai trabalhar diretamente sob a supervisão do novo diretor de marketing que eu irei contratar. Mãe! Ele exclamou em choque. Dona Alice, corrigi. E você não vai apenas trabalhar. Você vai aprender. Vai aprender a calcular um ROI de verdade. Vai aprender a criar uma campanha com orçamento enxuto. Vai aprender a justificar cada centavo gasto. Você vai aprender o valor do dinheiro, o valor do trabalho, o valor do respeito. Você tem 3 meses de período de experiência. Se ao final desses 3 meses você me mostrar resultados, não desculpas, talvez você tenha um futuro nesta empresa. Se não, a porta da rua será a serventia da casa, e desta vez não haverá um hotel 5 estrelas te esperando. Estamos entendidos, Sr. Medeiros? Ele ficou me olhando, a boca entreaberta. A sentença era dura, humilhante, mas também era uma chance. Uma chance de se redimir através da única linguagem que ele parecia respeitar: o trabalho. Sim, senhora, Dona Alice, ele disse, a voz fraca. Entendido. Ótimo. Agora volte para a sua sala. Quero um plano de reestruturação do seu antigo departamento na minha mesa até amanhã, às 9 da manhã. Ele se levantou e saiu do meu escritório sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou, eu me recostei na minha cadeira e senti o peso de uma exaustão profunda. Tinha sido a conversa mais difícil da minha vida. Mas, ao olhar pela janela, a cidade que se estendia a meus pés, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Eu não tinha apenas comprado uma empresa. Eu tinha comprado de volta a chance de meu filho se tornar o homem que Roberto e eu sempre sonhamos que ele seria. E esse, eu sabia, era o melhor investimento que eu jamais faria. A porta do meu escritório se fechou, deixando para trás um Gustavo que era a representação física de um navio destroçado. Sentei-me em minha nova cadeira presidencial, o couro macio se moldando às minhas costas, e senti o peso do dia desabar sobre mim. Não havia alegria na humilhação do meu filho. Havia uma tristeza profunda, a tristeza de uma cirurgiã que precisa amputar um membro para salvar uma vida. Eu havia cortado fora a arrogância, a soberba e o direito adquirido dele, e agora torcia para que a vida que restasse fosse saudável. A minha reconstrução, eu percebi naqueles primeiros meses, não seria regada a chás da tarde ou aulas de artesanato. A minha reconstrução seria forjada no aço do mundo corporativo. Eu não estava redescobrindo um hobby. Estava ressuscitando a profissional que eu havia matado 30 anos atrás para poder ser mãe. E, para minha surpresa, ela não estava morta. Estava apenas adormecida e acordou com uma fome voraz. Mergulhei no trabalho com uma energia que chocou a todos na Inovatec. Eu não era uma presidente de conselho que aparecia apenas para reuniões trimestrais. Eu estava lá todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite. Minha antiga mente de contadora, treinada para encontrar cada centavo perdido, era implacável. Cancelei assinaturas de jornais e revistas de luxo para a diretoria, cortei o serviço de buffet gourmet para as reuniões internas, troquei os carros alugados com motorista por um sistema de vouchers de aplicativo para viagens essenciais. Eram cortes pequenos, mas simbólicos. Eu estava podando a gordura, mostrando a todos que a era do desperdício havia acabado. Mas eu não era apenas uma cortadora de custos. Eu era uma construtora. Passei horas no departamento de pesquisa e desenvolvimento, um lugar que a diretoria anterior considerava um centro de custo nerd. Sentei-me com os jovens engenheiros, ouvi suas ideias brilhantes que haviam sido engavetadas por serem ousadas demais. Aprovei projetos, liberei verbas para equipamentos e, mais importante, dei a eles o que eles mais precisavam: a certeza de que a inovação, e não a aparência, era agora a alma da empresa. Em pouco tempo, o clima na Inovatec começou a mudar. O medo inicial que os funcionários sentiam de mim deu lugar a um respeito genuíno. Eles viam que eu estava ali para trabalhar, que valorizava o mérito e que minha porta estava sempre aberta. Eu almoçava no refeitório da empresa, sentava-me com as equipes de base e ouvia suas histórias. A Dona Alice, como eles passaram a me chamar, se tornou uma figura lendária,
a chefe que não tinha medo de sujar as mãos. Enquanto isso, Gustavo vivia seu purgatório particular. Ele foi movido para uma baia no meio do escritório, um cubículo impessoal idêntico aos dos analistas juniores. Seus antigos colegas de diretoria o evitavam, sem saber como agir. Ele era um lembrete vivo de que as coisas haviam mudado. E ele trabalhou. Pela primeira vez na vida, eu o vi trabalhar de verdade. Ele chegava cedo, saía tarde, passava horas em silêncio analisando dados, preparando os relatórios semanais que eu exigia. Eram relatórios secos, profissionais, entregues na minha mesa pela minha secretária, sem nenhum bilhete pessoal. Era o nosso único canal de comunicação. A confrontação com Fernanda, minha nora, era inevitável. Ela apareceu no meu hotel numa noite, sem avisar, o rosto uma máscara de fúria e incredulidade. "O que você fez?" Ela sibilou, assim que eu abri a porta. "Você tem ideia do que você fez? Você humilhou o seu filho. Você destruiu a nossa vida." "Eu não destruí nada, Fernanda", respondi calmamente, barrando a entrada dela. "Eu apenas parei de financiar a ilusão de vocês. A vida que vocês tinham não era sua. Era minha. Vocês eram apenas inquilinos num castelo que não lhes pertencia. Ele é seu filho. Como você pôde fazer isso com ele? Rebaixá-lo, cortar o salário? Ele está um farrapo humano." O Gustavo está, pela primeira vez, enfrentando as consequências de ser um adulto. É um processo doloroso, eu sei, mas necessário. E se você o amasse de verdade, estaria ao lado dele neste momento, apoiando-o, em vez de vir aqui tentar defender o seu padrão de vida perdido. "Eu não vou viver como uma pobretona!" Ela gritou, perdendo a compostura. "Eu não me casei com o Gustavo para isso." "Então talvez você não tenha se casado com o Gustavo", eu disse. E a verdade naquelas palavras pairou entre nós. Você se casou com o conforto que o dinheiro da mãe dele proporcionava. E como essa fonte secou, talvez o seu casamento também tenha chegado ao fim. Agora, se me der licença, eu tenho um balanço para ler. Fechei a porta na cara dela. Foi um ato duro, mas necessário. Eu estava protegendo não apenas a mim mesma, mas também a difícil jornada de aprendizado do meu filho. Ele não precisava da influência de Fernanda para lembrá-lo da vida de aparências que ele precisava deixar para trás. 2 semanas depois, soube que eles haviam se separado. Os 3 meses do período de experiência de Gustavo chegaram ao fim. A reunião de avaliação foi marcada. Desta vez, não seria apenas eu e ele. Seria eu, ele e a nova diretora de marketing que eu havia contratado, uma mulher brilhante e agressiva chamada Renata. Gustavo entrou na sala. Estava mais magro, com olheiras, mas havia uma nova firmeza em seu olhar. Ele não parecia mais um menino assustado. Parecia um homem que havia passado por uma batalha. Ele colocou seu notebook na mesa, conectou-o ao projetor e começou sua apresentação. O que vi nos 30 minutos seguintes me deixou genuinamente impressionada. Ele não apresentou um plano cheio de jargões e promessas vagas. Apresentou uma análise de dados profunda, uma estratégia de marketing de guerrilha com um orçamento enxuto, focada em nichos de mercado específicos, com projeções realistas e métricas claras de sucesso. Era um trabalho sólido, inteligente, humilde e, acima de tudo, eficaz. Ele havia usado o seu talento, mas o havia despido de toda a arrogância. Quando ele terminou, a sala ficou em silêncio. Renata, a nova diretora, olhou para mim com as sobrancelhas arqueadas, um sinal de aprovação. "Senhor Medeiros", eu comecei, mantendo o tom profissional. "Este é um excelente trabalho. É o plano mais coerente e promissor que eu já vi sair deste departamento. Suas projeções são ambiciosas, mas seus argumentos são sólidos. Parabéns." Vi um brilho de alívio e orgulho genuíno nos olhos dele. Um brilho que não era alimentado pela vaidade, mas pela conquista real. "Obrigado, Dona Alice", ele disse, a voz firme. "Renata, eu gostaria que você e o Sr. Medeiros trabalhassem juntos para implementar este plano. Ele provou que tem valor para esta empresa. Ele não é mais um analista júnior. A partir de hoje, ele é seu gerente de projetos. Ele se reportará a você. E o sucesso deste plano será a medida do futuro dele aqui dentro." Naquela noite, quando eu estava saindo do escritório, Gustavo me esperava perto do elevador. "Dona Alice", ele começou.
Obrigado. Pela chance. Eu não lhe dei uma chance, Gustavo, respondi, enquanto esperávamos o elevador. Eu lhe dei um desafio. E você o superou. O mérito é todo seu. O elevador chegou. Quando as portas se abriram, ele me olhou, e pela primeira vez em meses, a formalidade se quebrou. Mãe, ele disse, a voz baixa. O pai, ele ficaria tão orgulhoso da senhora, e tão envergonhado de mim. Seu pai, eu disse, olhando-o nos olhos, ficaria orgulhoso do homem que você está se esforçando para se tornar hoje. O passado a gente não apaga, a gente aprende com ele. As portas do elevador se fecharam. Aquele foi o ponto de virada. A nossa relação, a partir dali, começou a ser reconstruída, não sobre as ruínas do passado, mas sobre um terreno novo, adubado pela humildade e pelo respeito. Ele me ligava nos fins de semana, não para pedir, mas para contar. Contava dos desafios no trabalho, de como era difícil liderar uma equipe sendo supervisionado de perto, de como estava aprendendo a viver num apartamento menor e a cozinhar a própria comida. Um dia, ele me convidou para almoçar, naquele restaurante português perto da sua antiga casa, mãe. O que a senhora gostava? Eu pago. Fomos. E pela primeira vez em anos, tivemos uma conversa de verdade. Ele me contou que a separação de Fernanda foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Que ele estava fazendo terapia. Que estava tentando entender por que se tornou a pessoa que se tornou. E eu o ouvi. Sem julgar, sem dar lições de moral. Apenas ouvi. No meu aniversário de 63 anos, ele apareceu no meu hotel com os meus netos. Léo e Sofia correram para me abraçar. Vovó, o papai disse que agora você é a chefe dele, Léo disse, com a inocência de seus 9 anos. Eu ri. Sou, meu amor. E ele é um ótimo funcionário. O presente de Gustavo não foi uma joia cara ou uma viagem. Foi um porta-retrato digital. E nele passavam fotos antigas. Fotos minhas com Roberto, fotos minhas com ele bebê, fotos nossas na casa antiga. Fotos da vida que ele havia tentado esquecer e que agora estava se esforçando para honrar. Eu quero me lembrar todos os dias de onde eu vim, ele me disse com os olhos cheios de lágrimas. E de quem me colocou no mundo. Hoje, 2 anos depois daquela fatídica reunião de segunda-feira, a Inovatec é uma das empresas mais respeitadas do setor. Lucrativa, inovadora e com um ambiente de trabalho saudável. Gustavo se tornou um excelente diretor, sob a tutela de Renata. Ele é respeitado por sua competência e por sua humildade, uma combinação rara. Eu continuo como presidente do conselho, mas trabalho menos. Deleguei o dia a dia e passei a me dedicar mais a mim. Voltei a estudar finanças, por puro prazer. Viajei para a Grécia, um sonho antigo. E, o mais importante, reconstruí a minha relação com meu filho. Nós nos vemos todos os fins de semana. Às vezes, ele vem ao meu novo e elegante apartamento, que comprei perto do parque. Às vezes, eu vou ao modesto, mas aconchegante, apartamento dele. Cozinhamos juntos, rimos, falamos sobre o futuro. Ele me conta sobre o trabalho e eu lhe dou conselhos, agora como uma mentora, não como um caixa eletrônico. Ele me conta sobre seus encontros e me pede opinião, como um amigo. Outro dia, estávamos na varanda do meu apartamento tomando um vinho, observando a cidade se iluminar. Sabe, mãe, ele disse pensativo. Naquele dia, quando a senhora me disse para arrumar um emprego, eu achei que era a coisa mais cruel do mundo. Hoje, eu sei que foi o maior ato de amor que alguém já fez por mim. A senhora não me expulsou de casa. A senhora me empurrou de volta para a minha própria vida. Eu sorri, sentindo uma paz que nenhuma fortuna no mundo poderia comprar. Meu nome é Alice, e eu aprendi que o verdadeiro trabalho de uma mãe não é proteger os filhos do mundo, mas prepará-los para ele. E às vezes, a preparação mais eficaz é um choque de realidade. Eu não sou mais um peso morto, eu sou o pilar. E desta vez, um pilar que todos, inclusive eu mesma, aprenderam a ver e a honrar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.